capítulo 14. Ora, em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se tornaram crentes. Mas os judeus que não criam atiçavam e influenciavam injustamente as almas das pessoas das nações contra os irmãos. Passaram, portanto, um tempo considerável falando com denodo pela autoridade de Jeová, o qual dava testemunho da palavra de sua benignidade merecida, por conceder que ocorressem sinais e portentos por intermédio das mãos deles. No entanto, a multidão da cidade estava dividida, e alguns eram a favor dos judeus, mas outros a favor dos apóstolos. Então, ocorrendo uma tentativa violenta, tanto da parte das pessoas das nações como dos judeus com seus governantes, para os tratarem com insolência e lhes jogarem pedras. Eles, informados disso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe e a região circunvizinha, e declaravam ali as boas novas. Ora, em Listra estava sentado certo homem incapacitado dos pés, coxo desde a madre de sua mãe, e ele nunca jamais tinha andado. Este homem escutava Paulo falar, sendo que este, olhando para ele atentamente e vendo que tinha fé para ficar bom, disse com voz alta: "Ergue-te ereto sobre os teus pés." E ele pulou e começou a andar. E as multidões, vendo o que Paulo tinha feito, elevaram as suas vozes, dizendo na língua licaônica: "Os deuses tornaram-se iguais a humanos e desceram a nós." E passaram a chamar Barnabé de Zeus, mas a Paulo de Hermes, visto que ele tomava a dianteira no falar. E o sacerdote de Zeus, cujo templo estava diante da cidade, trouxe touros e grinaldas até os portões, e estava desejando oferecer sacrifícios com as multidões. No entanto, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas exteriores e pularam para o meio da multidão, clamando e dizendo: "Homens, por que estáis fazendo estas coisas? Nós também somos humanos, tendo os mesmos padecimentos que vós, e vos estamos declarando as boas novas, para que vos desvieis destas coisas vãs para o Deus vivente, que fez o céu e a terra, e o mar, e todas as coisas neles. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, embora deveras não se deixou sem testemunho, por fazer o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo os vossos corações plenamente de alimento e de bom ânimo." Contudo, por dizerem estas coisas, mal continham as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Mas chegaram judeus de Antioquia e de Icônio e persuadiram as multidões, e apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, julgando-o morto. No entanto, quando os discípulos o cercaram, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E depois de declararem as boas novas àquela cidade e fazerem não poucos discípulos, voltaram a Listra, e a Icônio e a Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé e dizendo: "Temos de entrar no reino de Deus através de muitas tribulações." Outros sim, designaram-lhes anciãos em cada congregação, e oferecendo orações com jejuns, encomendaram-nos a Jeová, em quem se tinham tornado crentes. E passando pela Pisídia, entraram na Panfilha, e depois de falarem a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados à benignidade merecida de Deus para a obra que tinham realizado plenamente. Tendo chegado e tendo ajuntado a congregação, passaram a relatar as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles, e que ele abrira às nações a porta da fé. Passaram assim não pouco tempo com os discípulos.